Olá, muito bom dia para todo mundo. Eu sou Marília Fontes e eu tô aqui com Márcio Fontes. Não é mera coincidência o sobrenome. Márcio Fontes é meu marido, gestor da Itaim Asset. Trabalha no mercado financeiro há esquece quanto tempo, né? Não falar. E eu convidei ele aqui porque o Luiz sempre falava pra mim, Marília, grava o seu café da manhã, porque a gente fica basicamente falando sobre juros e mercado e não sei o que no café da manhã, no almoço e no jantar. E aí eu falei assim, quer saber, um dia eu vou trazer o Márcio aqui pra gente bater um papo sobre alguma coisa on air, né? E hoje a gente vai falar sobre Copom. Temos reunião do Copom hoje. Assim, a cerejinha do bolo ainda tem não vai mudar muita coisa, mas tem ainda o Sérgio Moro falando no Né? Tá falando agora. Congresso. Então, assim, eu queria saber de você o que você acha desse Copom. O que você acha que vai vir? E, assim, primeiro, assim, o que tem acontecido, né? Assim, um resumo antes do que tem acontecido. Os dados de atividade recentes não param de ser revisados para baixo. Os dados de inflação vêm surpreendendo. Apesar da inflação acumulada em 12 meses ainda tá lá perto do 4, os núcleos, né, estão muito baixos. E aí o mercado inteiro está pressionando o Copom para que ele faça alguma coisa nesse cenário de crescimento baixo, inflação baixa, crescimento externo baixo. E aí temos a reunião de hoje. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai ser discutido lá na reunião do Copom? Bom, eu acho que, de fato, entre o último Copom e esse, assim, o cenário, assim, se agravou no sentido de que, quer dizer, os dados, como você bem colocou, quer dizer, de atividade vieram mais fracos ainda, a gente já viu um crescimento fraco, né? Recentemente, há medidas que apontam, inclusive, que o hiato do produto está abrindo e não fechando. Hiato do produto é o seguinte, pessoal, é a diferença entre o produto potencial, que é aquele produto que nem acelera e nem desacelera a inflação, e o produto é o PIB, né? Então, o PIB potencial e o PIB que a gente está tendo agora. Agora, a gente está tendo um PIB muito mais baixo do que o PIB potencial e, portanto, está tendo pressões baixistas na inflação, né? Então, o que o Márcio está falando é o seguinte, o hiato, que é a diferença entre o PIB de agora e o PIB potencial, voltou a abrir, né? Sim. Quer dizer, a gente está com um crescimento bem mais baixo aí do que o potencial, dando essa pressão baixista na inflação, né? Exatamente. Então, isso ocorreu, quer dizer, para você entrar numa situação de crescimento em que você comece a pressionar os fatores de produção, ou seja, sair de uma situação desinflacionária para uma situação em que promova inflação, quer dizer, sob a ótica do produto, né, pensando em capital e trabalho, quer dizer, isso, na estimativa dos economistas, vai variar entre 2 anos e 5 anos. Né? Ou seja, a gente precisaria de 2 a 5 anos para o produto, para a gente ter estímulo suficiente para o produto ir acelerando de tal forma que a inflação vá acelerando também para fechar esse ato. Então é bastante tempo, né? Exatamente. Então isso vem se agravando esse quadro, eu acho que do último Copom para cá, em particular, isso aconteceu bastante. A gente tem a situação também, olhando sob a ótica da inflação, né? Quer dizer, a inflação também entre o Copom passado para cá, ela baixou bem no que diz respeito, principalmente a parte dos núcleos, né? Se a gente olha o que mais importa para o comitê, que vamos dizer é a inflação de serviço, né? Ela veio extremamente baixa, no patamar de 3 e pouco por cento anualizado. Se a gente chegar ao extremo, tudo bem que um ponto é muito pouco para falar, mas se a gente pegar a inflação, o último IPCA divulgado, de sazonalizar ele e anualizar esse número, mais uma vez... Sazonalizar é tirar os efeitos sazonais. Os efeitos sazonais é o efeito de um mês específico. Então, você suaviza aqueles efeitos de meses específicos. Por exemplo, em janeiro sempre sobe, badabadá. Aí você pega esse efeito e divide por 12
para ficar igual. A inflação bateu zero, né, nessa medida, né? Então, assim, os números estão muito fracos, realmente, na parte da inflação. As expectativas, né, dos agentes, assim, naquela pesquisa Focus, que o Banco Central promove com os economistas de mercado e tal, elas estão chancelando, né, uma possível queda de juros. Né? O mercado tinha dois caminhos, né? Ou ele dizia para o BC assim, olha, eu acho que você vai manter a taxa de juros parada, né, por um bom tempo, e daí a minha inflação do ano que vem ela fica abaixo da meta, né? Ou um caminho alternativo, que é o que parece que está sendo trilhado, quer dizer, na verdade está trilhando um misto dos dois, mas o mercado colocou uma queda de juros de 75 pontos agora esse ano, e uma inflação na meta, mesmo com esta queda, no ano que vem, né? Então também, vamos dizer, as expectativas elas estão andando nesta direção. Ademais, assim, a gente tem todo um quadro internacional que mudou, assim, aquela brincadeira, mudou 360 graus, mudou 180 graus, certo? Na última reunião do Copom, o Copom falava que vamos dizer, o movimento de aperto monetário dos bancos centrais globais, né, era um risco, né, para o Copom, ou seja, se os bancos centrais do resto do mundo estão apertando as condições monetárias, há um risco, por exemplo, de haver uma desvalorização do real aqui, que deixe um eventual processo de queda de juros mais incerto, né? Na verdade, lá para cá, o que aconteceu? Os bancos centrais, não somente o principal dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, estão flexibilizando as condições monetárias. Hoje em dia, há muitas pessoas que acham, inclusive, que o Banco Central americano vai baixar os juros esse ano ainda em 75 pontos. Né? Ontem, o presidente do Banco Central da Europa sinalizou também com o afrouxamento das condições monetárias. Com mais estímulos. Com mais estímulos, etc. E um fato muito interessante, o Banco Central aqui, nosso vizinho, o Banco Central do Chile, que até poucos meses atrás estava sinalizando que ia, no curto médio prazo, aumentar os juros, fez um corte surpreendente da taxa na última reunião que eles tiveram, de 50 pontos, eles estavam lá, eles têm 3%, então 50 pontos lá é muita coisa, né? Totalmente surpreendente, alegando que, né, a taxa neutra que eles estavam estimando para a economia chilena estava errada. Quer dizer, o que é a taxa neutra? É uma taxa que não promove aceleração nem desaceleração na atividade econômica, tá certo? Não promove inflação nem desinflação. É uma coisa que a atividade roda ali no seu potencial sem inflação, né? Sem aumentar a inflação, sem diminuir a inflação. Esses caras alegaram justamente que a taxa neutra estava errada porque o hiato do produto, que a gente falou antes, quer dizer, a folga de produto que eles têm é maior do que eles imaginavam, né? E também alegando fatores globais, ou seja, o mundo como um todo está num ambiente de menor crescimento econômico, né? A gente pega assim, E o que foi uma surpresa, né, de uns tempos para cá. Em janeiro a gente não imaginava dizer, isso. Essa coisa da guerra comercial, ela vem minando, ela vem ferindo exatamente a parte de investimento na economia global. Então, assim, se eu não sei o que por exemplo, o Trump vai fazer, eu simplesmente paro de investir. Eu estou esperando essa situação melhorar para eventualmente voltar a investir. E como essa situação está perdurando durante muito tempo, e até um episódio recente de intensificação nela, quer dizer, a atividade global no que diz respeito a investimento está indo para zero. Né? O que está salvando a atividade global é o consumo. Né? Mas o investimento indo para zero é um sério risco para o consumo também mais à frente, certo? Porque pode aumentar o desemprego, etc. Aí, muitas vezes a parte de indústria, de investimento, ele lidera a parte de consumo, certo? Então, assim, visto esses riscos, né, o Banco Central chileno baixou 50 pontos, outros bancos centrais do mundo estão baixando os juros. A Rússia baixou também. A Rússia também baixou os juros, né? Inclusive bancos centrais, a maior parte, estavam até pensando em subir os juros. Então foi realmente uma guinada forte. E dentro desse contexto, você vai ter uma discussão, aí a sua pergunta original, quer dizer, é uma discussão importante na reunião do Copom hoje. Quer dizer, o Copom
só para recapitular, ele vinha numa situação em que ele estava com as taxas, a nossa taxa 6,5%, dizendo que os riscos, né, de subir ou cair essa taxa, promover uma alta ou uma diminuição no processo, nos juros, né, estavam equilibrados, certo? Por um lado, porque as economias estavam com a perspectiva de subir juros, né? Os Estados Unidos estava subindo juros, então esse era um risco de um lado, e por outro, porque a gente podia ter alguma surpresa de atividade para baixo. No lado negativo também ele somava a questão da reforma da Previdência, certo? Então ele via esses dois riscos como equilibrados. O que aconteceu de lá para cá? Analisando esses riscos, né? Quer dizer, a reforma da Previdência, dizem até que tem 15 a 20 votos da oposição já, quer dizer, não há um sinal assim mais contundente de que a reforma passou. A gente está discutindo se ela vai passar com 650, 700, 900 bilhões, mas do ponto de vista de economia, né? Do ponto de vista dual, passar ou não passar, ela passou. Então, assim, no mínimo que a gente pode dizer da reunião passada é que as incertezas com relação a esse aspecto diminuíram bastante, né? Com relação à questão do risco externo, eles estavam falando que a gente está vendo com os bancos centrais do mundo apertando as condições monetárias. Então, como a gente falou, isso virou ao contrário, né? Os bancos centrais estão afrouxando. Então, esse risco pulou para o outro lado, né? E com relação à atividade interna e à inflação, ambos os fatores estão muito favoráveis a uma queda de juros, tá certo? Então, assim, tudo isso, digamos, qual é a conclusão? Esses riscos eles vão ficar assimétricos para baixo, quer dizer, indicando uma possível queda de juros à frente. Possivelmente não nesta reunião, apesar do que, tecnicamente, se você considerar o modelo do Banco Central, as expectativas cujo input, cuja alimentação vem muito da expectativa de inflação e dos agentes, no Focus, né? Quer dizer, e mais o hiato do produto, que a gente já discutiu aqui, a inflação corrente, quer dizer, tudo isso aponta para um espaço de queda de juros já agora, né? O que ele quer dizer é o seguinte, o Banco Central tem uma função de reação, quer dizer, ele não pode decidir cair o juro quando ele quiser, né? Ele tem que ele segue um modelo, né? Um modelo econométrico que é super complicado. Não é só o modelo, quer dizer, evidentemente tem uma discricionariedade, e essa discricionariedade exatamente compondo aqui o que a gente está falando, o Banco Central segue uma modelagem que indica para ele a linha que ele deve discutir. Então essa modelagem diz, olha, tem espaço para o juro. Daí, em cima dessa modelagem, você considera os fatores de risco, porque, claro, como qualquer modelo, você não dá para ter certeza que aquilo que está falando no modelo é o certo, né? Tem mais um modelo, né? E o modelo também não consegue incluir uma reforma da Previdência, né? Como é que se inclui passar ou não passar uma reforma da Previdência? Exato, quer dizer, a reforma da Previdência, de fato, é uma situação chave, né? Que pode fazer com que a gente saia da situação que está para o céu ou para o inferno, né? Então, quer dizer, é muito importante. Então, diante disso, né? Diante dessa situação da Previdência, né? O que a maioria das pessoas está alegando existe um espaço para cair os juros, entretanto, o Banco Central vai fazer, digamos, ele vai se assegurar que a reforma da Previdência vai passar para daí baixar os juros. Então, a discussão, digamos, a média da expectativa hoje está que o Banco Central não vai, apesar de ter condições técnicas para baixar o juro nessa reunião, porque ele vai esperar sinais mais claros de que a reforma da Previdência vai ser aprovada, ou eventualmente ser aprovada no primeiro turno da Câmara, etc. E daí fica provavelmente para a próxima reunião essa queda de juros, já um pouco atrasada, de julho, né? Quer dizer, tecnicamente atrasada. Quer dizer, provavelmente daqui a pouco as condições vão estar, de novo, piores ainda na economia, a inflação, de novo, apresentando sinais de fraqueza, quer dizer, quanto mais tarde você, digamos, resolve agir, mais intensa tem que ser essa queda num espaço de tempo mais curto, tá certo? O que ele está falando basicamente é o seguinte, quanto mais o Banco Central demorar para cair o juro, posto que a gente tem um espaço que permitiria essa queda de juro, maior vai ser o estrago na economia e, portanto, depois ele vai ter que cair mais para que a inflação volte numa trajetória. Ou seja, ele não caindo nessa, que ele já teria que, teoricamente, cair,
que tem espaço, de repente ele poderia cair na outra 50 bases ao invés de 25, você acha? Sim, eu acho que assim, isso seria muito possível de acontecer, né? Na medida que ele vai ficando o que os americanos chamam de behind the curve, atrás da curva, Atrasado. Atrasado, que a Marília falou, sim, esse quadro de uma queda de 50 pontos se torna absolutamente possível. Ainda mais quando a gente considera que, muito provavelmente, o Banco Central brasileiro fará uma avaliação que guarda semelhança com esse Banco Central do Chile, né? Aquele episódio que a gente estava contando aqui um pouco tempo atrás. Quer dizer, a gente talvez chegue à conclusão, o Banco Central talvez chegue à conclusão, que ele estava fazendo uma estimativa de taxa neutra de curto prazo. A gente pode até diferenciar depois de longo prazo com curto prazo, ou seja, aquela taxa que não acelera nem desacelera a inflação e a economia no Brasil no curto prazo, errada. Totalmente errada. Né? E que isso é feito com modelagem também, não tem nenhum problema, quer dizer, acontece, o modelo estava errando. Então, porque a economia está sempre em movimento. Então, o que acontece é, se você, digamos, percebe que a taxa neutra, o teu input em outra modelagem você bota a taxa neutra e diz assim, olha, quero estimular, então vou botar alguns basis points abaixo da taxa neutra na economia para estimular. É outra maneira de ver. Então, se você conclui que a taxa neutra está errada, tá certo? Você deveria fazer um movimento mais rápido. Falar assim, olha, se eu estou errado em 100 basis points na minha taxa neutra, se com a taxa atual de juros no Brasil não está tendo aumento da atividade, não está tendo aumento da inflação, ao contrário, a atividade está caindo, a inflação está caindo, então, poxa, eu como Banco Central estava pensando assim, olha, estou estimulando aqui a economia, porque ele diz lá que ele quer estimular. Ele achava que ele estava ele escreveu isso na ata, que ele achava que ele estava estimulativo. Até a reunião passada era essa avaliação. Então nós estamos especulando aqui, tá certo? Então assim, se porventura ele, observando essa situação, chegar à conclusão que ele não está estimulando, e o receituário neste momento, dado o hiato do produto, dada a fraqueza na economia, dada a fraqueza na inflação, seria, na nossa avaliação, por exemplo, de deixar a taxa 100 a 200 pontos abaixo da neutra, então o que você faz? Você dá 100 pontos o mais rápido possível, porque a neutra eventualmente estaria 100 pontos errada, e eventualmente depois continua caindo um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acho que é por aí, quer dizer, a gente pode estar com uma grande defasagem e, por isso, agir mais rápido. Não somente porque, eventualmente, ele não vai dar hoje o juro e vai dar daqui a um mês e meio, sei lá, no máximo em setembro, daqui a 3 meses, 2 meses, certo? Então, assim, eu acho que é este o grande contexto, assim, a situação que vai ser discutida hoje no comitê. Assim, a gente não pode negar também, isso é uma especulação, o comitê ele age de maneira técnica, mas ele está inserido num contexto político, tá certo? Então, assim, pode ser pode ser que entre na avaliação, apesar de com um peso menor, o que muitos especulam, aquela situação, poxa, você vai dar agora o juro sem os caras aprovarem a reforma, a linha do governo tem sido assim, vamos dar as benesses depois que a reforma é aprovada. Então pode ter tido fazer alguma causar algum contágio essa visão no comitê. O governo, o Banco Central, querer pressionar o governo e os políticos a aprovar a reforma da Previdência segurando o juro. Agora, por outro lado, como a gente colocou, corre uma situação dramática de crescimento no país. Quer dizer, não é impossível a gente ter um PIB do segundo quarto, de novo negativo, como foi do primeiro quarto do Brasil, do primeiro trimestre, certo? Promovendo o que se chama de uma recessão técnica. Né? Então, assim, isso é uma situação dramática. O argumento do Banco Central também para não... Um dos argumentos que o Banco Central tinha para eventualmente não vir com tanta sede ao pote, né, eventualmente não baixar os juros, antes, né, era que a atividade estaria fraca no Brasil porque, primeiro ele argumentou que estava fraca em função de fatores relativos ao ano passado, a greve dos caminhoneiros, a incerteza da eleição. Depois ele saiu desse discurso e manteve mais um com outros argumentos, quer dizer, dizendo que a atividade está fraca porque as pessoas estão esperando passar a Previdência para investir. De fato, isso é verdade.
uma verdade parcial. A gente pode constatar que a gente não está rodando, por exemplo, uma atividade de zero, como está agora praticamente, tá certo? Em que só a gente está igual ao resto do mundo, né? Na verdade, a gente está assim, um pouquinho diferente, mas enfim, estamos com um consumo muito baixo, com investimento, na verdade, diferente do resto do mundo. É parecido, o investimento também está indo para. O investimento está baixo, esperando para entrar eventualmente depois da reforma. Então, assim, a questão é, o consumo no Brasil não vai acelerar muito. O consumo está rodando a taxas relativamente baixas, as pessoas se alavancaram muito no passado, aprenderam que não dá para fazer tanta maluquice com o seu dinheiro, o desemprego está alto. Algumas medidas mais ampliadas do desemprego mostram que ele até piorou um pouco na margem, certo? Então você não tem daí nenhum excesso vindo. E os investimentos que são menos inflacionários, eles vão entrar, né, aos poucos, tá certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, da mesma forma que em 2017 havia um argumento, puxa, depois que veio o Joesley Day, que não ia ter mais queda de juro porque não passou a Previdência, que a Previdência foi esquecida por um tempo, e depois veio a queda de juro, anyways, de qualquer maneira veio, tá certo? Agora, eu acho que vai passar a Previdência, mas o que eu quero dizer é, eu não acho que passando a Previdência a gente vai ter uma aceleração na atividade relevante em termos de inflação. Primeiro que a gente tem um hiato do produto gigantesco, segundo que o contexto é de aumentar os investimentos entrando e o consumo permanecendo relativamente baixo, né? E mesmo com relação aos investimentos, se você pensar naquelas PPIs do governo e tal, aquelas parcerias para investimento do governo com o setor privado, esses programas que o governo toca, etc., e concebeu, esses programas estão relativamente atrasados na agenda do governo. Né? O governo está se preocupando em reforma tributária, que é legal, reforma da Previdência, reformas, diminuição do Estado na economia, o que é muito bom, porém, isso tudo, no curto prazo, promove retração econômica e não expansão. Certo? Porque você está gastando menos, você está investindo menos, você está cortando o orçamento, então tudo isso é recessivo no curto prazo. O governo está consumindo menos. Então o que acontece? Se o governo, digamos, passa uma reforma da Previdência, ou o Congresso passa uma reforma da Previdência, aos poucos vai entrar algum investimento para ali compensar essa queda do consumo do governo. Mas vamos para um PIB de 0 para 3? Não vamos para um PIB de 0 para 1 e pouco, 2, que estaria abaixo do nosso potencial, caso aprovada a reforma da Previdência, e, portanto, não seria um crescimento que promoveria a inflação. Né? E daí, de novo, a gente volta de uma maneira circular na conclusão anterior, ou seja, existe um espaço para baixar o juro, por qualquer caminho que você perceba. E concessões e privatizações, tudo isso são coisas que demoram, né? Exato. Não vai sair de uma hora para outra. Não vai sair de uma hora para outra. E quanto mais tempo demorar a Previdência para ser aprovada, mais tempo vão demorar para as concessões e privatizações Aprovou o pré-sal no final do ano. Poxa, quanto tempo as empresas vão entrar nas licitações dos postos para botando dinheiro para trabalhar? Vai demorar. Entendeu? Isso demora para acontecer. Não é da noite para o dia. Agora, Márcio, como é que você acha que a pessoa física consegue se aproveitar desse cenário? Porque, assim, aconteceu esses últimos meses uma coisa engraçada, né? Que porque a gente teve todas essas revisões para baixo de atividade nacionais e internacionais, o juro andou pra caramba e a bolsa ficou meio parada, né? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Por exemplo, você acha que a pessoa física... Porque a pessoa física não é que nem um fundo multimercado, né? Você tem mais flexibilidade para se alavancar num day curto, por exemplo, ou para fazer hedge no aumento da inclinação, alguma coisa assim. A pessoa física não consegue fazer isso, ela só pode ficar aplicada. Você acha que daqui para frente, o cavalo para a pessoa física que quer apostar nesse cenário é o juro curto, é o juro longo, é a bolsa? Bom, a gente tem um cenário, né, em que... Ou são os fundos, né? Multimercado. Os fundos são sempre bons. Os fundos são mais flexíveis e conseguem se alavancar. Né? Não, com certeza a gente está migrando para um cenário em que você tem ainda espaço, né, para ganhar algum dinheiro com taxa de juros. Entretanto, como esse quadro ele vai ser crescentemente visto como provisório, ou seja, eu vou baixar o meu juro eventualmente para 5%.
Entretanto, esse 5% é por um tempo, e lá na frente, eventualmente, eu vou ter que subir o juro, né? A gente, eventualmente, pode ter uma situação em que o próprio juro longo ande um pouquinho menos que o juro curto. E como a pessoa física não tem poder de alavancar no juro curto, a pessoa que não é a pessoa física que não acessa a BMF, por exemplo... Ou às vezes ela até pode acessar, mas o lote padrão mínimo é $500 mil. Pois é, ou o lote é muito grande, né, para que isso aconteça. Se a gente pensar numa pessoa que tem esse tipo de capacidade, eventualmente, é o que a Marília falou, a gente já teve um movimento em que o juro foi, digamos, na frente da Bolsa. A Bolsa andou, mas o juro andou mais proporcionalmente, né? A gente vai ter uma situação em que a atividade econômica vai estar voltando gradualmente, como a gente colocou aqui. A gente vê um crescimento ano que vem ainda em 2%. Eventualmente, lá na frente, se tudo der certo, a gente bate 3%, né? Com o juro permanecendo muito baixo por um bom tempo, né? O que a gente falou, o hiato do produto está aberto, quer dizer, esse juro pode ficar baixo por 2, 3 anos, certo? E eventualmente, se subir, não sobe tanto como a gente vinha lá no passado, porque a gente de fato conquistou, fez conquistas permanentes com a reforma da Previdência, etc. Então, quando a gente pensa desta forma, a gente realmente começa a pensar assim, poxa, será que o juro é o melhor cavalo? Ou uma bolsa, como a Marília falou, pode ser interessante, né? Se a gente aplicar novas taxas de desconto, quer dizer, um juro longo, muito mais baixo, com menos incerteza no Brasil, e, portanto, um prêmio menor que você acrescenta ao juro longo para descontar os ativos de bolsa, você pode chegar a múltiplos de bolsa, como consequência, né, mais altos do que a gente vê hoje no país, né? E, sob uma outra ótica, quer dizer, como você está com juros muito baixos, você vai estar com juros muito baixos por um bom tempo, as pessoas aqui estavam acostumadas a ter juros mais altos, assim, os rentistas, etc. Você pode ter uma migração, tá certo? E importante ainda, acho que aconteceu muito pouco isso ainda, das pessoas que estavam, ou dos fundos das pessoas, enfim, dos agentes que estavam aplicando em juros, tá certo? Para ativos de maior risco. E o ativo de maior risco mais conhecido é a Bolsa. Então, quer dizer, essa migração promove esse aumento de múltiplo e faz com que a Bolsa se torne um ativo mais interessante do que os juros nos próximos semestres, vamos colocar dessa forma. E o que você acha de posição técnica, né? Porque você adora olhar, você é uma pessoa mais oportunista, né? Você vai e entra quando tem oportunidade, depois sai. Você não é assim, você não fica olhando a posição no longuíssimo prazo, né? A gente tenta olhar as duas óticas, né? Eu acho que esse conflito é interessante, né? Entre a dinâmica de curto prazo e o valor no médio prazo das coisas. Uhum. Você sempre tem que ter, você sempre tem que saber qual é a tendência e aí tentar maximizar. E o valor da coisa, né? A gente avalia assim, pô, esse troço tem valor, então eu vou ficar entrando e saindo, mas querendo estar nele, né? No multimercado a gente entra e sai um pouco mais, mas tentando seguir uma linha de ter aquele ativo ao longo do tempo. Uhum. Mas assim, pensando nessa parte mais oportunista, como você acha que está a posição técnica do mercado? Você acha que o mercado está bastante alocado em bolsa, bastante alocado em juro? Você acha que o mercado você acha que o mercado não está precificando tanto esse cenário de Selic menor e pode se surpreender? Onde você acha que pode estar a maior surpresa técnica do mercado? Porque isso influencia muito também, né? Se os agentes estão muito pouco alocados em bolsa, se eles aumentarem um pouquinho já é um fluxo enorme e faz o preço subir muito. E se os agentes estão muito alocados em juros, por exemplo, você não vai ter na margem novas pessoas entrando para se valorizar tanto o preço. Onde você acha que está a parte técnica? Olha, a questão técnica, ela é mais interessante, essa discussão ela é mais interessante do meu ponto de vista na Bolsa, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os juros também. Para começar, a gente tem uma modelagem estatística que mostra que, assim, nos aponta, assim, mais ou menos onde, por exemplo, a indústria de multimercados, que hoje é o player que mais move, né, os preços para um lado e para o outro no curto prazo, o quanto ela tende a alocação de bolsa relativo ao histórico dela, tá? Essa alocação está hoje muito baixa. Ela está alocada em bolsa, não está vendida em bolsa, mas está alocada, está comprada, mas muito menos, uma fração do que ela já foi, por exemplo, no início do ano. Tá? Isso assim, só do ponto de vista de curto prazo.
Quando a gente olha para a alocação da indústria de fundos, em particular dos fundos de pensão, que são grandes alocadores de médio prazo em bolsa, eles estão muito menores do que já foram no Brasil, numa situação de muito mais incerteza econômica, tá certo? E quando a gente compara os nossos fundos de pensão no que diz respeito à alocação em produtos alternativos, produtos de maior risco, inclusive bolsa, com relação a esta mesma indústria em outros lugares do mundo, e não precisa ser mundo desenvolvido não, México, países assim, emergentes, a gente também está alocado numa fração do que a gente observa nesses países. Então vamos lá, os fundos de pensão estão pequenos, os fundos de multimercado estão pequenos, as pessoas físicas, quando a gente pega assim, a participação delas na bolsa aumentou de fato esse ano, foi até um dos players que mais sustentou a bolsa foi o aumento de pessoas físicas na bolsa, entretanto também é uma participação na poupança delas menor do que a gente observa em outros países. Quando a gente olha para o investidor estrangeiro, aí é a mesma coisa, o investidor estrangeiro está subalocado em Brasil, tá certo? Ele tem menos títulos públicos em Brasil que ele tinha ano passado, a participação dele na dívida pública caiu, se não me engano, de 15% para 10%, ele tem menos bolsa do que ele já teve no passado, né? Um anedótico, quer dizer, uma constatação prática dessa pouca participação do estrangeiro no Brasil e da situação da gente também como um todo, que está eventualmente no começo de uma melhora, né? Enquanto que o resto do mundo, os países que não tiveram que enfrentar Dilma, certo? Nem o PT, né? Eles surfaram essa onda de bonança que houve no mundo pós-crise de 2008. Então, assim, enquanto que os outros países melhoraram e tiveram as suas, boa parte dos países, né? As suas bolsas expandindo bastante, a nossa ficou meio parada, né? Então, o que aconteceu como consequência disso? Os nossos múltiplos de bolsa estão pequenos em relação aos outros emergentes, não é nem em relação aos desenvolvidos. E aí, pegando o ponto também, os emergentes estão com múltiplos baixos em relação ao desenvolvido. Quer dizer, o Brasil está em último lugar nessa fila. O que me mostra que tem uma oportunidade quando a gente casa com o cenário local. Aprovação da reforma da Previdência, juros estruturalmente mais baixos e o crescimento começando a entrar. Lembrando... E o dólar a 4, né? O dólar também ajuda. É atrativo. O gringo olha para o Brasil e pensa, nossa, isso aqui está muito em promoção. A bolsa em dólar fica mais barata, certo? Agora, o que acontece? Com esse cenário todo, né, você tem... é só para falar mais uma coisa, quer dizer, só para o meu ponto, para fechar a bolsa, em geral, o ponto que a bolsa mais tem potencial de se apreciar é o começo do ciclo econômico. A gente está no começo de um ciclo ainda de expansão, tá certo? A bolsa, ela antecipa a atividade econômica. Então, você não deve se encher a mão de bolsa quando a atividade já está rodando a 3, 4, na euforia, quer dizer, no que a gente chama na análise gráfica, na onda 5, né? Não dá, entendeu? Tem que comprar na onda 1 ou na onda 3. Porque daí os múltiplos já estão super esticados, né? Exato. O pessoal está achando que o lucro vai dobrar e triplicar para sempre. Exato. Agora, com relação aos juros, o mercado está dividido, né? Para juro curto, eu acho que a posição técnica não faz uma diferença tão grande, é meio que só uma discussão do quanto o Copom vai fazer mesmo. O mercado está precificando aí alguma coisa em torno de uns 65, 70 pontos de queda. A gente acha que a queda total pode girar entre 100 e 150 pontos. Portanto, existe uma assimetria aí, né? Inclusive hoje, para a reunião de hoje, o mercado precifica, sei lá, 3 pontos de queda, enquanto que ainda pode, sim, tecnicamente é possível, que o argumento, mais uma vez, é político, mais do que técnico, haver uma queda de juros hoje, né? Não é o cenário principal, mas é possível, tecnicamente. E juro, como você acha que está a posição técnica? A posição técnica de juros por parte dos fundos multimercados, e aí a gente não consegue dizer em que prazo os fundos estão, eles não costumam estar no juro curto, assim, o juro curto é mais um jogo de tesourarias. A gente gosta de trabalhar com juro curto, mas a indústria, de maneira geral, gosta de trabalhar com prazo um pouquinho mais longo. Pelo que a gente observa, a gente acha que, assim, vamos dizer, de 0 a 100, sendo que 100 foi a posição máxima que a gente já viu aplicada nesse ano, os multimercados devem estar aí em juros na faixa de 30 e poucos %. É pouco também. 1/3, 40% que já tiveram na máxima esse ano. Entendi. Então não estão muito alocados também. Não. Bolsa nessa mesma métrica seria tipo 1/4, de 1/4 a 1/3 também. Uhum.
As pessoas estão com muito caixa, então, né? Porque se elas não estão em juros, não estão em bolsa. Não, o mercado... Tô com medo. O mercado tá cauteloso, tá fazendo uma aposta positiva, sem dúvida. Você vê que os multimercados têm, então tem ganhado dinheiro ultimamente. Mas, assim, nada, assim, eufórico, nada, assim, nenhuma posição, assim, extremamente agressiva, não. Legal, então vamos ver aí. Provavelmente o Copom vai liberar o comunicado hoje às 6, né? Entre 6 e 6 e meia, né? E aí estaremos super ansiosos lendo o comunicado e depois postando nas redes sociais. Quem quiser pode seguir o Márcio no Twitter, né? Como que é o seu nome no Twitter? Márcio Fontes, né? O e-mail que tá lá, a gente faz uma brincadeira com fontes, bota sources. Não, arroba... É Márcio Sources. Sources, de... S-O-U-R-C-E-S. ou então digita lá Márcio Fontes, você acha. É mais fácil. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação. Prazer meu estar aqui com vocês. Obrigada e vamos ver como que vai ser o Copom de hoje. Vamos torcer.